O calendário que vai ser apresentado pelo presidente Pedro, da Caixa Federal, que leva em conta toda a experiência acumulada na primeira parcela. Tivemos, sim, dificuldades, experiências que nós vivenciamos nas filas das agências da Caixa, e nós estamos montando agora um protocolo em sintonia com o Ministério da Saúde, inclusive, para poder fazer com que, nas próximas 4 semanas, 59 milhões de brasileiros sejam atingidos por esse auxílio. Todos podem, com clareza, identificar a complexidade dessa ação e a importância dessa ação para a vida das famílias no Brasil. Então, presidente Gustavo Canuto, da Dataprev, a palavra é sua para apresentar os números e os detalhes para que a imprensa possa ter, e logo a seguir o presidente Pedro vai fazer a apresentação dos dados da Caixa e também do tão esperado cronograma de pagamento da segunda parcela. Agradeço, ministro Onix, também presidente Pedro, vice-presidente Tatiana, vice-presidente Cláudio Salituro, prazer tê-los aqui na mesa. E queria mandar um agradecimento especial, ministro, se o senhor me permite, ao secretário executivo Antônio Barreto, que tem se mostrado um gestor de primeira linha, muito preocupado, que está deixando a sua família muitas vezes de lado para cumprir essa difícil tarefa, que é levar esse dinheiro tão necessário a milhões de pessoas. Os dados estão aqui na tela, é o primeiro grupo, é o grupo dos informais, é o grupo do aplicativo. Esses são os dados de abril, o resumo de quanto a Dataprev processou. Então, recebemos em abril 62 milhões de requerimentos, processamos 60,5 e ficamos com 1,5 milhão. Este é o resultado do processamento. Todos esses 60,5 milhões já foram devolvidos à Caixa. Parte deles, uma parte considerável, diga-se de passagem, foi devolvida nesta madrugada. É importante dizer isso, porque a Caixa precisa de um tempo para poder processar e realizar o pagamento. Não é instantâneo. O processamento de 14,6 milhões foram entregues nesta madrugada à Caixa Econômica, e desses, pouco mais de 8 milhões são de elegíveis, pessoas que poderão receber. Então, eu repito, nesta madrugada, pouco mais de 8 milhões foram indicados à Caixa como elegíveis a receber o benefício, e agora a Caixa Econômica terá condições de realizar o pagamento. Sendo bem direto e objetivo com a imprensa e com todos os presentes, vou colocar 3 perguntas aqui e 3 respostas associadas que eu imagino que sejam relevantes. Quantos requerimentos a Dataprev recebeu desde o início desta operação que vieram do aplicativo, que vieram da Caixa? Esse total são 66,2 milhões de requerimentos. Quantos requerimentos a Dataprev já devolveu à Caixa Econômica neste período? 60,5 milhões. E, finalmente, quantos requerimentos ainda se encontram pendentes de processamento na Dataprev? 5,7 milhões. Destes 5,7 milhões, 1,5 milhão são de abril, 4,2 milhões são de maio. Esses números são referentes do primeiro dia, 7 de abril, até o dia 14 de maio, ou seja, ontem. Então, esses são os números principais do aplicativo. As equipes sabem da importância, da urgência, da criticidade de entregar esse recurso, de entregar os resultados à Caixa Econômica para que ela possa fazer o pagamento e esse dinheiro chegue às pessoas. Mas eu insisto, o processamento é feito com 17 bases governamentais. Cada uma dessas bases tem suas peculiaridades, seus dados têm atualizações específicas. Essas bases são geridas e mantidas por outros órgãos que não a Dataprev, não o Ministério da Cidadania, não a Caixa. Temos bases da Receita Federal, da Secretaria do Trabalho, do Poder Judiciário, entre outras. E os resultados são totalmente compatíveis com as informações constantes dessas bases.
As atualizações das bases são feitas em períodos diferentes. A Dataprev atualiza a sua base de dados analítica a cada mês. Acabamos de fazê-lo, terminamos no dia 5 de abril, 5 de maio. Todos os processamentos de maio serão feitos em cima dessa nova base, já atualizada, com novos números. E isso explica um pouco das diferenças que nós encontramos em relação à realidade de hoje e o que os dados mostram. Não é possível que as bases do governo reflitam instantaneamente a situação de cada um dos brasileiros. Por isso que existem condições de rever o que foi processado, de rever os resultados, justamente por essas dificuldades que são intrínsecas a um processamento em lote, a um processamento em bloco, e, repito, de milhões de registros. Pode passar, Denise, pode pôr por último. Os outros os senhores já conhecem. Esse é o grupo do Bolsa Família, não se alterou, a gente já está em 100% já há algumas semanas. Pode passar. O grupo 3 é do CAD único, que não são inscritos, não são beneficiários do Bolsa Família. Pode passar. Não, por fim, aquela última que era do centro. Isso. Exatamente. Aqui é um processamento, então, desde o dia 3, que foi quando a lei realmente foi publicada no dia 2, no final do dia. Dia 3 foi o primeiro dia que tínhamos uma lei vigente para ser processada, até o dia 14. Quantos requerimentos foram apresentados à Dataprev nesse período? 118,2 milhões de requerimentos. Quantos foram processados? 112,5. Quantos foram considerados elegíveis? 59,3 milhões. Quantos estão aguardando processamento ou estão em processamento? 5,7. Então, ministro, esses são números vultosos, demonstram uma complexidade. Nós estamos falando de mais da metade da população em requerimentos. Claro que não é um CPF por requerimento, pode ser um pouco menos, mas mostra a complexidade do processo, a preocupação do governo, do presidente Jair Bolsonaro, em entregar rápido. Porque um processo perfeito, tecnológico, pode ser feito? Talvez. Mas o tempo necessário para não ter erro algum não é compatível com a necessidade e com a urgência que a situação exige. Pequenas falhas, pequenos erros são esperados quando você faz um processamento de milhões de registros, batendo com bilhões de bases, cada uma geridas ao longo de décadas. E eu insisto, esse governo começou no dia 1º de janeiro de 2019. Essas bases, elas existem há muitos anos, há décadas. Falhas que possam existir nas bases de dados, algumas inconsistências, não podem e não devem ser atribuídas a um governo que está há 1 ano e alguns meses trabalhando. É isso que nós temos para trabalhar. Estamos fazendo o melhor possível com o que existe. Essa é a preocupação. A cada processamento, a cada remessa que recebemos, são aperfeiçoados. As bases são melhoradas, atualizadas, a conversa contínua entre os atores, cidadania, Caixa, Receita Federal, Poder Judiciário, todos envolvidos para que a gente possa entregar o melhor resultado. Mas existem dificuldades, e são dificuldades herdadas de muitos anos e que precisam serem revistas, e isso eu não tenho dúvida, esse processo nos ensinou muito, que os cadastros sociais são importantes, têm que ser atualizados para que a gente possa fazer uma política pública que alcance quem realmente precisa. Esse é o objetivo e eu espero que a Dataprev possa estar contribuindo da melhor maneira, ministro. Obrigado. Obrigado, presidente Canuto. Presidente Pedro Guimarães, a palavra é sua. Muito obrigado, ministro. Um abraço, Canuto, de vice-presidente Tatiana, Cláudio e toda a equipe do Ministério da Cidadania, da Dataprev, da Caixa Econômica Federal. Então, com muito orgulho que a gente vem aqui apresentar esse segundo calendário. É um calendário intenso, onde nós trabalhamos para reduzir ao máximo a questão das filas. Nós, na Caixa Econômica Federal, temos mais de 35 mil pessoas nas agências. A diretoria toda está indo nas agências. Eu, pessoalmente, fui em mais de 50 agências. A partir de segunda-feira, todo dia de manhã, nós iremos em agências
às vezes chegando lá antes das 8 horas da manhã, porque é a única maneira que eu entendo de perceber exatamente ajustes que nós precisaremos fazer, como fizemos dessa maneira. Pode passar, por favor. Então, esses são dados importantes. Nós vamos creditar hoje à noite mais 400 mil pessoas, o que representa 300 milhões de reais. Nós não vamos abrir amanhã. Por quê? Porque está todo mundo bem no limite, e essas 400 mil pessoas, temos pessoas que têm contas em outros bancos, lembrando que 52 bancos estão ajudando a Caixa Econômica Federal neste pagamento. Temos pessoas que têm conta na Caixa Econômica Federal, em depósitos de poupança, e ao redor de 200 mil contas digitais. Então, entendemos que não há nenhuma necessidade, esse dinheiro já estava na Caixa Econômica, recebemos ontem, então estamos depositando hoje, porque, como falou muito bem o Canuto, nós precisamos normalmente de 2 dias úteis. E nesta madrugada, recebemos mais 8,3 milhões de contas, e em breve nós demonstraremos, mas vocês, os senhores e senhoras, vão ver que agora nós vamos pagar de acordo com o mês de nascimento. Por quê? Para simplificar, para que as pessoas entendam de uma maneira muito mais fácil quando elas têm o direito de receber. No começo, nós identificamos que mais da metade das pessoas que iam às agências da Caixa iam com dúvidas. Por quê? Porque não ficava claro. Outro ponto importante, como nós já temos ao redor de 59 milhões de pessoas que já receberam ou vão receber nos próximos dias, o volume de dúvidas é muito menor. Também, todas as outras pessoas que não tiveram os seus cadastros aprovados terão essa informação no aplicativo, então poderão, na maioria dos casos, fazer o recadastramento, em alguns casos, e também, né, Cláudio, teremos agora uma explicação mais objetiva do porquê que não foi aceito. Então, são 6 explicações, isso também ajuda em eventual recadastramento, porque as pessoas vão poder identificar aonde é que teve o problema no seu cadastro. Pode passar, por favor. Aqui vocês já viram, são quase 20 milhões do Bolsa Família, mais de 10 milhões do cadastro único fora do Bolsa Família e mais de 20 milhões de pessoas pelo aplicativo e pelo site. E com esses 8,3 milhões, chegamos a uma marca muito impressionante de quase 30 milhões de pessoas, algo surpreendente, porque realmente 30 milhões de pessoas que não estavam em nenhuma base de dados do governo. Nós abriremos contas digitais para todas as pessoas, todas. Então, abriremos pelo menos 60 milhões de contas digitais. Porém, as pessoas do Bolsa Família, neste primeiro momento, nós não abriremos para que nós não tenhamos nenhum problema que dê confusão. Essas pessoas, normalmente, têm menos informação, então nós queremos mexer o mínimo possível. Tanto que o calendário delas não se alterou, tudo é como antes e a diferença é o volume de pagamento. Então, fora do Bolsa Família, e vamos explicar, todas as outras pessoas terão acesso a uma conta digital, agora ou em algum momento, e isso é muito importante, como nós já conversamos, o ministro Onyx falou, e depois ele vai entrar no detalhe, esse é um passo para que as políticas sociais sejam feitas de uma maneira muito mais eficiente, reduzindo a necessidade das pessoas irem às agências. Então, o que está sendo feito aqui é uma coisa única, mais do que o maior programa de inclusão social digital do Hemisfério Sul, e até onde eu saiba do mundo, mas certamente Índia e China, qualquer movimento, ter mais de 60 milhões é um movimento relativamente fácil para aqueles países, mas esse é um programa único, seja pelo tamanho, seja pela velocidade.
Mas o que está acontecendo aqui no governo do presidente Bolsonaro é que nós estamos deixando um legado que vai muito além desses meses. E isto é um motivo de orgulho do governo como um todo e de todos os funcionários da Caixa Econômica Federal, o banco de todos os brasileiros. Pode passar. Aqui são dados um pouco diferentes do que o presidente Canuto mostrou, porque as bases são, a gente compara, a questão não fala do Bolsa Família e do cadastro único, existem comparações um pouco diferentes, mas, de novo, 97 milhões de cadastros processados, sendo que o aplicativo nós tivemos mais de 52 milhões. Então, qualquer número é gigantesco. É algo que vamos lembrar que esse aplicativo não existia há 1 mês e meio atrás. Então, em 5 dias foi criado um aplicativo, logo após a promulgação da lei, e o aplicativo do Caixa Tem 10 dias depois. Então, são números impressionantes. Pode passar, Magda, por favor. Aqui, quase 3 milhões de brasileiros fizeram o download do aplicativo Auxílio Emergencial. É o segundo maior nos últimos tempos. Só perde para o Caixa Tem, que são 89,3 milhões de pessoas. Lembrando que 1/3 receberão por ele. Então, isso é uma outra demonstração. Temos 60 milhões de pessoas que não recebem pelo Caixa Tem, mas baixaram o aplicativo e fazem uma série de consultas. Isso explica um pouco do que tivemos há 1 mês atrás, e temos certeza, e depois o Cláudio está aqui, que vai ser muito melhor desse momento. Volta, Magda, por favor, 875 milhões de pessoas, obviamente, acessaram várias vezes, acessaram o site. Vamos, nessa semana, nos próximos dias, passar 1 bilhão de visitas. Imaginamos que até o fim do programa, 2 bilhões de pessoas acessem um site da Caixa do Auxílio Emergencial. E recebemos mais de 160 milhões de ligações na central do 111. São todos números hiperlativos. Qualquer número que nós estamos mostrando aqui, pelo que eu saiba, nunca aconteceu na história do Brasil, além do mais, muito rápido. Um ponto que eu quero mostrar, nós pagamos 60 milhões de pessoas do saque imediato. Nós tivemos 2 meses para nos preparar e pagamos durante 6 meses. 60 milhões pagas em 6 meses, com 2 meses para nos preparar. Aqui nós já pagamos 50 milhões em 1 mês, tendo 5 dias para se preparar. É uma diferença clara. Pode passar, por favor. Aqui, as transferências. Esse dado é importante, esse slide, porque é algo que vocês vão entender. A poupança digital, nós fizemos quase 22 milhões de transações, e aqui é importante, 8 milhões e meio foram em transferências em contas da Caixa, e 4 milhões e meio em contas de DOC e TED. O que significa isso? 1/3 das pessoas resgatou. No mesmo dia, 1 dia depois. Só que como é que foi esse resgate? Fazendo uma transferência para um familiar, para um amigo. Então, de fato, aquela organização que nós tínhamos de evitar que houvesse o saque imediato e fosse realizado 1 semana depois, não aconteceu. E explica parte das filas, porque nós tínhamos organizado para que as pessoas sacassem organizadamente 10 dias depois, mais 8 milhões e meio de pessoas sacaram sem que nós tivéssemos organizado. E 7 milhões e 600 fizeram o saque na ATM, na boca do caixa ou na loteria. Esse slide é muito importante, porque vai explicar o porquê que nós mudamos um conceito em relação ao calendário. Porque agora nós queremos, para melhorar a organização das filas, ter o controle de quem vai receber ou pode receber. Isso é fundamental porque, de novo, mais da metade das pessoas nas filas da Caixa Econômica Federal não tinham o direito de receber.
Então, a gente espera que essa mudança vai ajudar. Pode passar, Magda, por favor. Isso é muito importante. Nós começamos no primeiro pagamento com 0 parceria com prefeituras. Neste momento, temos mais de 1.100 prefeituras parceiras. Por que isso é fundamental? Porque estas prefeituras nos ajudam com os espaços públicos. De novo, nem é responsabilidade da Caixa Econômica Federal o espaço fora da agência. Tanto que nós precisamos de uma portaria especial do Ministério da Justiça para que os vigilantes da Caixa Econômica Federal possam trabalhar fora da agência. Porque, normalmente, isso não pode acontecer. Os vigilantes só podem trabalhar dentro da agência. Então, esta parceria com as prefeituras é excelente. Tínhamos 0, temos 1.100, eu tenho certeza que vamos ter ainda mais parcerias. Pode passar, por favor. Aqui a gente vai passar algo também importante. Temos 5 caminhões da Caixa Econômica Federal, que é muito importante, são em regiões carentes, em especial do Norte e do Nordeste, e cada caminhão fica uma semana inteira nos ajudando. Pode passar, Magda. Então, estarão, a semana que vem, São Félix do Xingu, no Pará, Buriticupu, no Maranhão, Mangaratiba, no Rio de Janeiro, Nova Chavantina, no Mato Grosso, Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul, e Viseu, no Pará. Cada semana num estado diferente. Pode passar, por favor. Aqui é só a foto, e Buriticupu, no Maranhão, demonstra também a parceria com a Prefeitura, porque esse toldo normalmente colocado pela Prefeitura, e muitas vezes uma parte da rua ela também é separada. Aqui pode passar, Magda, por favor, Nova Chavantina, no Mato Grosso, a mesma coisa, o caminhão e a cobertura. Pode passar, por favor. Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Aqui talvez tenha ficado do lado de algum ginásio. Pode passar, por favor. São Félix do Xingu, essa eu conheço também, no Pará, também com toldo. Mangaratiba eu conheço bem no Rio de Janeiro. Pode passar. Então, a primeira parte da apresentação nós terminamos, e agora nós vamos falar sobre a parcela 1. 8,3 milhões de pessoas, além dos 400 mil que estaremos depositando hoje à noite, lembrando que as agências não estarão abertas porque não há necessidade, estas 400 mil com tranquilidade podem sacar no ATM, no sábado, no domingo. O Caixa Tem está funcionando muito bem, né, Cláudio? Então, se houvesse necessidade, abriríamos. Estes 400 mil, esperamos que no sábado e no domingo, com tranquilidade, sejam pagos. Ao redor de 50 mil estarão nas agências do Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, e 350 mil para a Caixa. A partir da semana que vem, a gente vai mostrar, começaremos o pagamento, são mais de 5 bilhões de reais, como o ministro Onyx falou, um volume muito grande de dinheiro, e essas são as pessoas. É a última parcela de análise grande do grupo. Então, nós entendemos que todos eles estão muito aflitos. É uma boa... quando que a gente vai... Já está no aplicativo que eles foram aprovados, Cláudio? Esses 8,3 milhões? Está subindo agora para o site. Que horas? Agora mais uma hora. Então, até 6 horas da tarde, o Cláudio falou que essas pessoas vão poder ver no aplicativo quem foi aprovado e quem não foi e o motivo. Então, teremos umas 15 milhões de pessoas que terão uma resposta, 8,3 milhões foram aprovados, e quem não foi, explicando o motivo para que possa ser realizado o cadastro, ou em questões muito objetivas, como ter recebido mais de R$28 mil em 2018, que realmente não possa. Pode passar, por favor? Então, a nova tranche, começaremos já na terça-feira que vem, e aqui vocês veem, por data, por mês de nascimento. Isso é muito importante, porque nós vamos organizar as filas e vamos colocar na fila, que efetivamente é a principal, só quem possa receber. Isso é muito importante. Por que é muito importante?
porque ninguém gosta de ver filas e pessoas chegando de noite. Não há necessidade, porque como nós estamos reduzindo, não tem necessidade de chegar de noite. Agora, quem nasceu, por exemplo, em outubro, não vai receber no dia 19 de maio. Nós não vamos pagar. Então, é importante, peço a ajuda da imprensa para que isso seja muito explicado. E, apesar de por nós pagaríamos todos hoje, mas nós temos uma responsabilidade e equilibrar a necessidade financeira com a questão da saúde. Então, só quem nasceu em janeiro será atendido em relação à nova tranche da parcela 1. Na quarta-feira, dia 20 de maio, fevereiro. Eu nasci em janeiro. Pode receber. Então, no dia 20 de maio, quem nasceu em janeiro ou fevereiro pode receber. E por aí vai. E notem que nós estamos colocando o grande volume no sábado. Por quê? Porque nós não temos o pagamento do Bolsa Família. Então, no sábado, faremos o pagamento de maio, junho e julho. Será um dia muito intenso, mas não temos o pagamento do Bolsa Família, que normalmente é o público mais carente e que sempre precisou muito da ajuda da Caixa e sempre houve fila, desde sempre, nas agências, na época do pagamento do Bolsa Família. Hoje tem até menos do que existia no passado. Qualquer um de vocês já viu fila na Caixa Econômica Federal em algum momento da vida de vocês. Isso é normal. Eu mesmo, antes de trabalhar na Caixa, lembro muito bem das filas gigantescas que existiam. Hoje nós temos menos filas. Então, essa é o cronograma. Começaremos na terça, dia 19, iremos até a sexta-feira, no dia 29. Muito importante, quero reforçar. Quem nasceu num mês superior não terá direito, e nós faremos a triagem das filas muito forte, com toda a tranquilidade, mas o que não pode acontecer é ter metade da fila, como aconteceu no mês passado, sem poder receber. O que aconteceu no passado? Como não tínhamos a organização por meses, era muito mais difícil fazer essa separação. Agora é fácil. Como tem o documento, se você nasceu no mês subsequente e vai receber a primeira parcela, não vai ser naquela fila foco que a pessoa vai poder ficar. Pode passar, por favor? E agora, a parcela 2, uso digital. Isso é muito importante. Como o presidente Canuto falou, aqui é o grupo, isso é muito importante, que recebeu, que na verdade se cadastrou e recebeu entre o dia 1º e o dia 30 de abril. Ou seja, quem estiver recebendo na semana que vem ou na outra a parcela 1, não receberá junto a parcela 2. Por quê? Porque vai receber subsequentemente. Senão, seria o caos. Aí a gente teria esse problema. Você quer separar, por exemplo, a fila por mês de nascimento, mas você nunca ia saber se uma pessoa que nasceu em março, de repente, poderia receber a segunda parcela. Então, nós faremos o pagamento da segunda parcela para quem recebeu até o dia 30 de abril. Pode passar, por favor, Magda. E aqui é o depósito, ou seja, a partir de quarta-feira, dia 20, nós começaremos o depósito 2 meses por dia. Então, irá, muito obrigado, de quarta-feira, dia 20, até a terça-feira da outra, dia 26, passando também pelo sábado. São ao redor de 5 milhões de pessoas por dia. Então, nós teremos mais de 30 milhões, quase 31 milhões de pessoas que receberão até o dia 26 de maio. Pode passar. Isso. A parcela 1, as pessoas vão à agência. Excelente. Então, na parcela 1, volta, por favor, Magda, mais uma. Isso. As pessoas vão à
agência. Então, nesta parcela é o saque em espécie, indo nas agências ou nas lotéricas. Se quiser. Exatamente. Também tem o digital. Então, podem gerar o código do Caixa Tem e ir. Aqui é o seguinte, excelente pergunta. Nós fizemos da mesma maneira da regra anterior. E, neste caso, é a maneira que nós tivemos. Por isso, também fizemos 1 mês por dia, para que as agências não fiquem sobrecarregadas e tenhamos filas grandes. Exato, por causa do Bolsa Família, que nós pagamos ao redor de 2 milhões de pessoas. Bolsa Família é 1,4 milhão. Nós pagamos ao redor de 1,4 milhão de pessoas por dia. Então, nós temos ao redor de 2 milhões e 200, 2 milhões e 300 por dia. Então, e no sábado vai ser um dia pesado, no dia 23. Então, pouco mais de 2 milhões de pessoas por dia em cada uma dessas datas, e ao redor de 2 milhões e meio, 3 milhões no sábado, dia 23. Isso aí não tem bolsa. E o sábado não tem bolsa. Lembrando que no outro calendário, nós chegamos a pagar 7 milhões de pessoas num dia. Esse foi o problema. Quando a gente teve que pagar 6 milhões e 7 milhões, foi caos. Aqui, no máximo, nós temos 2 milhões e meio, com o Caixa Tem funcionando melhor e todo mundo sabendo quando que vai receber. Eu nasci no dia 4 de março. Se eu nasci no dia 4 de março, não tenho direito, não vou receber. Mas não poderia ir no dia 19 nem no dia 20. Poderia ir no dia 21 ou no dia 27. Eu só não poderia ir nem no dia 19 e nem no dia 20. E isso nós faremos para o bem de toda a sociedade e das pessoas que estejam na fila, com tranquilidade, mas as pessoas que não tiverem o direito não poderão ficar na fila. Sabe que eu falo muito. Pode passar, Magda, por favor. Pode passar, por favor. Aqui é importante. O que você pode realizar? Você pode pagar boletos e as concessionárias, mais de 1 milhão de pessoas realizaram os pagamentos, e vocês também podem utilizar o cartão de débito virtual. O Cláudio vai passar com o Paulo, todo dia a gente vai explicar o que significa isso. Temos mais de 1.000 sites de lojas na internet, isso é muito importante. Pode comprar comida, pode comprar artigo da farmácia, pode comprar vestuário. Deixa eu fazer também um ponto muito importante, porque, como a gente acaba conversando com muitas pessoas, não tem problema realizar compra de eletrodoméstico com esse benefício. Porque várias pessoas tiveram medo, eu soube, de realizar uma compra e o governo cancelar o benefício. Não tem cancelamento. Se você for comprar um liquidificador, não tem problema nenhum. Se for comprar uma batedeira, não tem problema nenhum. O dinheiro é seu. E você decide como quiser gastar ou não gastar. Então, isso é muito importante. Não tenham receio, porque é o seu dinheiro. Então, são mais de 1.000 lojas virtuais. A cada dia tem mais lojas de comida, de vestuário, de remédio. E temos, ministro, uma novidade está sendo discutida, mas nas próximas semanas teremos, como vocês já sabem, uma adquirente já anunciou que consegue fazer, mas não no volume. Por que nós não anunciamos agora? Porque sabemos que qualquer anúncio que nós façamos são dezenas de milhões de pessoas que vão utilizar. Mas temos uma novidade que vai melhorar e muito dentro de poucas semanas, e certamente na parcela 3 isso vai ser muito melhorado. Então, neste momento, todas as adquirentes, eu mesmo tive com o Cláudio e outros vice-presidentes uma reunião com os presidentes de todas as adquirentes há 2 dias atrás, e teremos novidades, provavelmente dentro de poucas semanas. Pode passar, por favor.
Aqui é o saque em espécie, pode passar, por favor. Então, só para reforçar, no depósito de poupança, no depósito na conta, desta vez não poderemos fazer TED e DOC para outras contas, que pôde da última vez. Por quê? 2/3 das pessoas que receberam a primeira parcela por uma conta digital transferiram para um conhecido, a maior parte na Caixa ou em outros bancos. Qual foi a consequência? Caos. Porque não houve a organização. Imagina se você tem uma pessoa que vai realizar o saque, e no caso da Caixa foram 8,5 milhões, e não está ligado com o auxílio emergencial diretamente. Então, os primeiros 10 dias, mas lembrando, nós temos aqui então, aqui já na segunda-feira, a 1,9 milhão, porque você tem 1,4 milhão de famílias, 1,9 milhão de pessoas. Então, já nesta segunda-feira, dia 18, teremos o pagamento da segunda parcela para as pessoas do Bolsa Família do Grupo 1. Teremos de segunda a sexta, como sempre. Há mais de 10 anos o calendário é assim. Muito importante, porque é uma população mais carente, com menos informação. E aí vocês podem ver que no dia 23, no sábado, a gente vai focar no outro pagamento. E aqui do dia 25 até o dia 29, só Bolsa Família. E já no dia 30, então é importante, daqui a 2 semanas, nós realizaremos o primeiro saque em espécie para a poupança social e outros. Ou seja, quem nasceu em janeiro, seja da poupança digital, seja que tem conta de poupança na Caixa, ou conta no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, receberá. Então, primeiro pagamento em espécie, tem que ser, será a partir do dia 30 de maio. Então, ainda em maio, começamos a liberar em espécie. Depois, no dia 1º de junho, pode passar, Magda, por favor. E, subsequentemente, teremos até o sábado, dia 13 de junho. Então, este é o cronograma, muito importante, ele foi pensado pelo Ministério da Cidadania, pela Caixa, pelo Ministério da Saúde, de um modo a minimizar as filas e incentivar o uso digital. Como o Cláudio vai falar repetidamente, nós temos uma live da Caixa, começando daqui a 5 minutos, nós podemos, a ativação do cartão de débito demora 1 segundo. Mais de 1 milhão de pessoas já fizeram esse cartão de débito. Então, em 1 segundo, você pode realizar esse cartão de débito e realizar compras. Então, nós queremos incentivar que as pessoas paguem as contas de luz, gás, telefone, e possam realizar compras pelo meio digital e, em algum momento próximo, até ir a uma loja e realizar a compra numa das maquininhas usando o celular. E daqui a mais ou menos 10 dias, começando a sacar, mas, de novo, respeitando a vida, que é uma questão fundamental do governo do presidente Jair Bolsonaro. A liderança do Ministério da Cidadania, do ministro Onyx, tanto o presidente da Dataprev, Canuto, quanto eu aqui na Caixa Econômica, todos nós temos como premissa básica o respeito à vida, e isso significa o equilíbrio entre receber o mais rápido possível e minimizar as filas, que existirão. O que nós pedimos e reforçamos não há necessidade de chegar de madrugada. Porque o que acontece? Quando você tem essa expectativa de que não vai ser atendido, é o pior dos mundos. Se chega de madrugada e as filas acabam 9, 10, 11 horas da manhã. Na grande maioria dos casos, as filas acabavam ainda de dia, mas as pessoas chegavam de madrugada. Então, nós esperamos na Caixa Econômica Federal que este calendário faça o pagamento mais rápido possível
todos os brasileiros, 59 milhões, receberão em suas contas ainda em maio, todos receberão em maio, e os saques, a grande maioria poderá fazer, e teremos esse calendário faseado por mês de aniversário para que as filas possam ser, de uma maneira mais fácil, organizadas. Muito obrigado. Está encerrada essa coletiva.